Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E hoje eu vou te explicar um filme de romance e comédia de 2009 chamado A Verdade Nua e Crua. O filme começa com Abby, a nossa protagonista do filme. Ela dirige um programa matinal como produtora. E apesar das suas habilidades, a audiência do programa está caindo. Seu chefe, chamado Stuart, a chama em seu escritório para discutir maneiras de melhorar o desempenho do programa. E ele a diz que se a audiência não melhorar, ele terá que interromper o programa, colocando ainda mais pressão na moça. Abby e a sua assistente, chamada Joy, estão no banheiro e conversam sobre as preocupações do Stuart. A Abby diz que fez uma verificação de seu date daquele dia, mas não está certa se irá aparecer. A Joy insiste que ela vá, e apesar do seu desejo de ficar em casa, ela resolve ir ao encontro. Na próxima cena, podemos ver que a Abby está em um restaurante com um carinha, que parece muito surpreso ao ver o que ela tinha feito. Depois de mostrar o que fez sobre ele, a Abby o dá um questionário para descobrir se ele era o homem certo para ela. O encontro termina e ela vai para casa sozinha. Quando chega em casa, ela vê que está passando um programa onde o cara só está falando besteira e resolve ligar para o programa de TV com muita raiva, e o cara diz para ela que ela ficará sozinha pelo resto da vida, porque ela era feia, e então ele desliga na cara dela. No dia seguinte, quando a Abby chega ao trabalho, ela descobre que o seu chefe tinha contratado o cara do programa de TV, chamado Mike, para fazer uma participação de 2 minutos em seu programa matinal, para aumentar a audiência do seu programa. E vendo que toda a equipe não apoia muito essa ideia, o chefe fala para o Mike esperar do lado de fora da sala. E a Abby não conta que foi ela que havia feito uma ligação anônima para o seu programa na noite anterior. Depois disso, o Mike entra no escritório da Abby, apenas para revelar que era a pessoa que ligou anonimamente, e ele diz que ela não está horrível como ele disse. Na próxima cena, a Abby encontra 2 repórteres, Larry e Georgia. Então a Georgia e o Larry tentam de tudo, mas depois de um tempo, o Mike acaba conseguindo fazer o Larry ficar inseguro com o sucesso da Georgia, que é a sua esposa. Depois disso, o Mike o manipula e o faz dar um beijo na Georgia em rede nacional, enquanto a Abby está gritando para o programa ir para os comerciais. Depois disso, o Stuart e a Joy encontram a Abby escondida em um armário, e ele informa que a parte do Mike no programa melhorou 93% a audiência, e como resultado, ela não iria perder o seu programa, e o contrato seria renovado. Por outro lado, o Mike está passando um tempo com a sua irmã e com o seu sobrinho. Mais tarde, naquela noite, o gato da Abby sobe em uma árvore e quando ela vai o resgatar, ela percebe que o seu vizinho está tomando banho e dá aquela espiada. Em seguida, o galho da árvore quebra e a deixa de cabeça para baixo. Seu vizinho escuta os seus gritos e sai da casa para resgatá-la. Na cena seguinte, podemos ver que ele está cuidando do tornozelo dela e que se chama Colin. Para a surpresa da Abby, o seu gato gosta muito dele, e ele oferece o seu número para a moça para que ela possa mandar mensagem para ele mais tarde. No dia seguinte, a Abby conta para a Joy como tinha conhecido Colin, mas ela também fica muito preocupada de estragar tudo como fez nos seus encontros anteriores. O Mike está se maquiando quando nota a Abby, e ela percebe que apesar de todo o seu esforço para garantir que ele não diga nada censurável, não adianta nada. O Mike informa que é responsabilidade dela mantê-lo satisfeito. A Abby recebe o histórico de audiência de Mike do último dia, e pela sua surpresa, é tudo positivo. O Mike está convencido de que a Abby está blefando quando diz que conheceu o cara perfeito, e como resultado, ela liga para chamar o Colin para sair na frente de Mike em seu escritório. Mas o Mike pega o telefone da mão dela e desliga na cara do Colin. A Abby está muito irritada e o pergunta por que ele tinha feito isso. O Mike diz que ela não deveria tomar a primeira iniciativa e que com certeza o Colin irá ligar para ela novamente. Ele também dá dicas para ela do que dizer ao telefone caso ele ligue. Depois disso, o Mike propõe um acordo a ela. E se ele conseguir fazer com que ela conquiste o Colin, ela vai ter que deixar ele continuar no seu programa. Mesmo parecendo insatisfeita, a Abby acaba aceitando. O Mike está dando conselhos para a Abby em um café, sobre como fazer o Colin se apaixonar por ela. Ele também a leva às compras, onde compra roupas provocantes para ela
e ela coloca um aplique no cabelo. Mais tarde, o Mike vai até a casa da Abby para ver como ela ficou. E ele então a diz que ela está maravilhosa, mas ao mesmo tempo, o Colin bate na porta e o Mike corre para se esconder atrás do sofá. A Abby acaba conseguindo um encontro com o Colin em um jogo de beisebol. O Mike, por outro lado, fica impressionado com o rápido aprendizado da Abby. Os dois então se encontram no jogo alguns dias depois e percebemos que o Mike também está lá. Ele tenta falar com a Abby por um fone de ouvido, mas ela fica confusa e acaba derramando bebida no Colin. Ela tenta limpar e por outro ângulo parece que ela está fazendo uma coisa bem indecente no rapaz. Felizmente, o Colin a beija e depois que ele entra em sua casa, a Abby corre para o Mike que está escondido nos arbustos e o abraça, e ela o agradece muito pela ajuda. No entanto, o Mike parecia desapontado que a sua estratégia tinha funcionado. No dia seguinte, a Abby vê o sobrinho do Mike andando pelo estúdio e tenta impedi-lo, mas ele a diz que conhece o Mike e ela deduz que eles eram parentes. Depois disso, a Abby conta animadamente para o Mike que o Colin a convidou para sair novamente. E como resultado, o Mike tenta prepará-la para uma noite de prazer com ele. À noite, ele manda uma bolsinha com um brinquedinho dentro dela para sua casa. E ela coloca antes de sair, mas infelizmente o Mike e o Stuart a surpreendem quando aparecem em sua casa, a convidando para jantar. A Abby então chama o Colin para se juntar a eles, e chegando no restaurante, ela percebe que perdeu o controle remoto da sua calcinha. E podemos ver que o controle está com uma criança. A Abby decide ir ao banheiro, mas o Stuart a impede, porque eles tinham que discutir sobre a sua nova campanha. Em seguida, o garoto começa a mexer no controle e a Abby fica bastante animada, mas tenta esconder de todos os jeitos. Depois do jantar, o Mike informa a Abby que o Colin realmente a ama, o que a deixa muito feliz. A Abby e o Colin começam a namorar uma semana depois. Tudo está indo muito bem, exceto com o Mike, que percebe que tem sentimentos pela Abby. Eles então se encontram em um bar para falar sobre o próximo passo deles, e o Mike observa o quanto a Abby se tornou mais confiante depois que começou a namorar com o Colin. Ela então diz que pretende dormir com o Colin naquele fim de semana, e apesar do seu falso entusiasmo, o Mike parece bastante arrependido de ter ajudado ela. No dia seguinte no trabalho, a Abby ouve que o Mike recebeu uma oferta de emprego em uma empresa diferente, e que ganhará o dobro do seu salário. Como resultado, o Stuart insiste que ela acompanhe o Mike a um programa à noite. Só que ela não quer aceitar por conta dos seus planos com o Colin. Mas o Stuart acrescenta que é muito importante que ela faça com que o Mike não pareça um idiota. E a Abby e o Mike pegam um voo no dia seguinte e eles praticam como o Mike deve se dirigir ao público. No programa, o apresentador está ciente de que o Mike não é tão insensível quanto parece, apesar de continuar com as suas piadas. Depois disso, o Mike leva a Abby para comemorar a sua estreia na TV. Mais tarde, naquela noite, ele a convida para dançar com ele e tenta beijá-la. Só que a Abby percebe e diz para ele que eles tinham um voo cedo no dia seguinte e que eles deveriam ir embora. Enquanto se despedem no elevador, o Mike finalmente consegue beijar a Abby, deixando-a extremamente confusa porque ela achava que ele a desprezava. De repente, ela escuta uma batida na sua porta e se assusta quando o Colin aparece com uma garrafa de champanhe. Ela finge ficar muito animada, porque ela no fundo esperava que fosse o Mike. Por outro lado, o Mike também está muito confuso com o que aconteceu e resolve ir até o quarto dela para esclarecer os seus sentimentos. Mas o Colin acaba atendendo a porta. O Mike inventa uma história e sai de lá correndo. A Abby vai atrás dele e ele diz para ela não estragar o seu relacionamento com o Colin, porque ela havia lutado muito para conseguir aquilo. A Abby retorna para o seu quarto e admite para o Colin que ela criou uma personalidade para atraí-lo e termina com ele. Na manhã seguinte, a Abby chega ao trabalho e descobre que o Mike se demitiu e acabou aceitando a oferta para trabalhar em outro lugar. Ela então tem a tarefa de achar outro substituto para ele. Enquanto isso, o Mike está gravando um programa no parque e a Abby fica surpresa ao descobrir que eles estão no mesmo lugar.
Ela então corre e pega o microfone da apresentadora e começa a falar com o Mike através da câmera. Ela diz que ele é um perdedor, porque ele não conseguiu nem confessar os seus sentimentos a ela. E ouvindo isso, o Mike fica furioso e resolve ir até ela pessoalmente para atacar a Abby, por preferir o Colin ao invés dele. O Mike então tenta pular do balão de ar quente, mas percebe que já estava muito longe do chão. Após aquilo tudo, os dois não percebem que ainda estão sendo filmados. E o Mike confessa que ama a Abby, e ela diz que terminou com o Colin. E com essa última cena, os dois terminam se beijando. E aí, o que você achou do filme? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!